Fala pessoal, tudo bem com vocês? Noite de Inter e São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro. No Sul, o empate foi ruim para os dois. Com os dois técnicos pressionados, não ficou bom para ninguém. Em Belo Horizonte, o Grêmio voltou à sua realidade depois do Grenal e o Galo segue cada vez mais líder com o Queno fantástico. Vamos falar sobre esses jogos? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Demorei, mas eu cheguei para analisar essas duas partidas da noite, noite da dupla Grenal em campo e não com tão bom aproveitamento assim, né? Bom para o São Paulo, que arrancou um empate fora de casa, mas também não do jeito que a torcida gostaria, porque com o Inter ficando com um jogador a menos boa parte do segundo tempo e o São Paulo criando para isso, ficou um gostinho de que a vitória poderia ter vindo. Por outro lado, o Inter ainda deixa a desejar naquilo que se prometia com o técnico Eduardo Cudê, que começa muito bem a temporada, com intensidade no time, com boa perspectiva em relação ao que ele poderia apresentar e na retomada do futebol, mesmo se tornando líder do Campeonato Brasileiro, o time vem caindo muito de produção desde aquele empate contra o Bahia, depois empate com o Palmeiras, e outros jogos muito abaixo da crítica, como por exemplo a vitória na última rodada para o Grêmio jogando em casa. E precisava se recuperar e jogava com o São Paulo combalido também. O São Paulo que depois da derrota para a LDU, já praticamente eliminado na Libertadores, com o técnico em crise, com o técnico contestado, com o Daniel Alves lá também em polêmicas, né, batucando no tantã, lesionado, fazendo festa na véspera do jogo, tudo isso no contexto são paulino, e o Inter não conseguiu transformar isso em resultado jogando em casa. Até sai na frente com o seu artilheiro, Thiago Galhardo, que aí sim foi para campo, né, porque acabou tendo dificuldade aí nos últimos jogos, preservado pelo Cudê e tudo mais. O Moisés, que não é um lateral assim muito confiável, teve liberdade no lance e aí conseguiu, foi mais um cruzamento que ele conseguiu acertar para o Galhardo entre a defesa do São Paulo, em cima do Léo Pelé, conseguiu fazer a cabeçada e venceu o goleiro Thiago Volpi. Depois o São Paulo acabou reagindo com o seu Thiago Galhardo, né, com o melhor jogador do time, que é o Luciano. Incrivelmente, o Luciano, que chegou faz pouco, parece que entende mais o tamanho, o peso da camisa do São Paulo e consegue fazer os seus gols aí, 5 gols em 9 jogos. Ele, quando está em campo, sempre oferece perigo, foi oportunista e acabou marcando o gol de empate. Bom, aí tem a expulsão do Zé Gabriel, corretíssima, não há o que dizer, uma tesoura no Igor Gomes, isso com 15 minutos ali do segundo tempo, deixando o Inter com um jogador a menos. E aí vira ataque contra a defesa, né? O São Paulo entende isso, méritos ao Fernando Diniz, que coloca o time para frente, deixa só um zagueiro, por exemplo, no time, né? Ele tira o Léo, deixa só o Diego, e aí coloca Vitor Bueno, Paulinho Boia, Trellis, coloca todo mundo, Brenner, coloca todo mundo para frente, né? Ele já tinha começado com o Luciano e o Pablo ali na frente, e recheado o meio com a volta do Daniel Alves. Daniel, Gabriel Sara, Igor Gomes, Tietê, esse meio de campo mais recheado do São Paulo, que ainda assim, né, não atinge uma performance confiável, mas aí no segundo tempo, com outro contexto, tendo meia hora com o jogador a mais, foi para cima, e o Marcelo Lomba, quem diria, que vinha falhando ou criticado pela torcida nos últimos jogos, foi o grande nome do jogo, foi o cara que foi determinante assim, para garantir esse empate colorado, esse um pontinho pelo menos diante das circunstâncias. Não foi legal? Não foi, especialmente pela sequência, especialmente pelo desempenho, pelo que o Eduardo Cudê prometia entregar e não está entregando. Não entendo a obsessão dele em não colocar o Rodrigo Moledo no time. Ele coloca só o Moledo quando ele perde o Zé Gabriel. O Zé Gabriel, que foi uma descoberta dele, quando ele perde o Bruno Fux pela saída de bola, um volante improvisado, que até fez 1 ou 2 bons jogos, não é um jogador afirmado ainda. E você tem no banco de reservas o Moledo, que ao lado do Cuesta fizeram a melhor dupla, uma das melhores, né, do futebol brasileiro no ano passado. E algumas outras insistências, né? O Marcos Guilherme, o Moisés, enfim. O Internacional tem uma dificuldade de elenco e as opções do Eduardo Cudê não estão sendo as mais aceitáveis. Não acho que é motivo para demissão, troca de técnico, tem uma galera querendo a cabeça do treinador, não é isso. Mas ele precisa repensar muita coisa e precisa entender que perdendo essa liderança, como já perdeu
para o Atlético Mineiro, que tem um jogo a menos, vai ser difícil do Inter retomar, ainda mais jogando o que está jogando. Para o lado do São Paulo, o Diniz completou um ano no comando técnico e ainda não está imune às cobranças, mas pelo menos o São Paulo criou muito mais com essa vantagem de um jogador a mais no segundo tempo, mas criou muito mais e poderia ter saído com a vitória. E talvez o discurso fosse um pouco diferente, né? Se o São Paulo tivesse vencido o Inter, teria se recuperado, teria criado para isso. Tem o acréscimo do Daniel Alves, que deu uma cabeçada no finalzinho, o Lomba fez um milagre, mas mais do que isso, né? E o Diniz destacou isso na sua entrevista coletiva. O Daniel é um cara de elenco, é o capitão do time, obviamente ele é muito importante. E ele também precisava se recuperar depois das polêmicas recentes aí no meio da semana. Falta muito para os dois, tanto para Inter quanto para São Paulo e especialmente dos seus dois treinadores. Em Belo Horizonte, grande vitória do Atlético sobre o Grêmio, um passeio na verdade, o Grêmio não viu a cor da bola, teve um esboço de reação quando o jogo já estava 2-0, fez o gol ali com o Isaac, teve um chute do Robinho e tudo mais, mas depois tomou o terceiro gol e só deu galo também até o final. O Grêmio voltou à sua realidade. E aí, você que está acostumado a marcar presença aqui no canal sabe do que eu estou falando. Eu não me iludi com a vitória do Grêmio sobre o Internacional, porque o Grêmio joga um campeonato à parte chamado Grenais. O Grêmio tem outra motivação quando tem as Copas, e olha que isso nem sempre funciona, porque tomou um baile da Universidade Católica um jogo antes do Grenal, mas no Grenal era o maior rival, o Grêmio tem essa, digamos, essa pecha nos últimos anos aí, já são 10 Grenais de invencibilidade, as coisas facilitam, mas nem todo jogo é Grenal, né? Nem todo jogo você tem a possibilidade de vencer e o Grêmio voltou para a sua realidade. Eu sei que tem desfalques, eu sei que o Renato precisou poupar jogadores, porque na terça-feira já tem outro confronto pela Libertadores, como a Católica, no fim de semana tem outro Grenal, vejam só, e aí o Renato decidiu, além dos machucados, preservar outros tantos. E aí, gente, não dá mesmo. Aí o time fica muito descaracterizado, mas assim, eu não consigo engolir esse argumento do Renato, que diz que o Galo só tem essa competição, que isso é um privilégio, que isso é uma vantagem. Espera um pouquinho. Então você vai reclamar que você está disputando a Libertadores e até onde eu sei, a Copa do Brasil ainda não começou para o Grêmio. Então todas as outras equipes, com exceção do Galo, até onde eu sei, quando eu digo todas, a maioria, né? Não vamos colocar todas, muitas equipes que estão inclusive à frente do Grêmio estão disputando duas competições nesse momento, ou a Copa do Brasil ou a Libertadores. E o brasileiro também. E aí eu pergunto, não dava para conseguir mais do que 2 vitórias em 11 jogos? Eu vou repetir. O Grêmio tem 2 vitórias em 11 jogos. O Grêmio tem 39% de aproveitamento no brasileiro. Você pode botar na conta das lesões, dos desfalques, da sequência de jogos, mas isso vale para todo mundo, né? E o Grêmio, imagino eu, tem melhor ou deveria ter melhor elenco do que Fortaleza, Santos, Vasco. Todos esses times estão à frente do Grêmio. Então, assim, eu não consigo engolir esse argumento porque com alguns jogadores que estavam em campo contra o Galo, dava para jogar melhor, né? O Matheus Henrique, o que aconteceu com o Matheus Henrique? Jogador de seleção brasileira, que dava um outro suporte ali, parece que sem o Maicon ele não consegue jogar. O PP não vai resolver todos os problemas do Grêmio, ele ainda não é o Everton Cebolinha, pode ser que um dia venha a se tornar. O Robinho é um jogador que está chegando agora, você não pode colocar nele a solução. Ah, não tinha dupla de zaga titular? Realmente não tinha, mas o Paulo Miranda e o David Braz são jogadores experientes. O Vitor Ferraz, poxa vida, o lateral conceituado aí no futebol brasileiro. Então, deveria estar melhor, né? Na tabela do que está. 13º, 3 pontinhos da zona do rebaixamento. E o Renato, na sua entrevista coletiva, além de falar isso o tempo inteiro, de que o Atlético Mineiro só tem o brasileiro, só tem o brasileiro, só tem o brasileiro. Bom, então o Renato que saia da Libertadores, saia da Copa do Brasil e jogue só o brasileiro, se esse é o problema. Ele simplesmente largou. Ele falou que não tem condições e jogou para o Galo, que o Galo tem a obrigação de ser campeão brasileiro. Tá bom. Eu repito. O Grêmio deveria estar melhor do que está. Deveria estar jogando mais do que está. Eu sei que não tem Maicon, não tem Jean-Pierre, não tem Jeromel. Eu sei de tudo isso, mas
era para estar jogando melhor. E foi completamente engolido pelo Atlético, que obviamente tem melhor time, melhor elenco, tem possibilidades e tem um treinador acima da média. Para o futebol brasileiro, ele é acima da média. Ele faz uma blitz quando ele pega a bola, quando ele rouba a bola muitas vezes, porque teve uma entregada do Matheus Henrique uma hora que ele saiu jogando e o Galo recuperou a bola, porque ele avança, né? Com o Keno, o Savarino, o Natan, o Franco, é todo mundo chegando, aí vem os laterais também, o Arana, o Guga. Cara, ele tem jogador para isso. E tem, no seu jeito de trabalhar, uma ideia que faz com que o seu time abafe. E aí você dá liberdade pro Keno. E, cara, o Keno pegou, no primeiro gol, ele pega uma bola e tem 5 caras do Grêmio na frente dele, ele consegue o arremate. O gol do Galo. No segundo, ele recebe a bola, de novo em cima do Vitor Ferraz, corta pra dentro, gol do Galo. E o terceiro é brincadeira. Que goleiro tem o Galo, hein? O Everson, ele não só é bom com as mãos, como ele é bom com os pés. E o Sampaoli insiste nele desde o Santos, agora no Galo também. Ele tem esse diferencial. Fez um lançamento espetacular para um cara que é velocista e que tem a qualidade no 1 contra 1. Ele só botou na frente e fez o terceiro. 2 hat-tricks seguidos, hein? Para um cara que nunca tinha feito 3 gols numa partida só. Foi o cara contra o Atlético Goianiense, foi o cara contra o Grêmio de novo. O Keno é desses jogadores raros que tem essa característica de velocidade e do 1 contra 1. E aí quando você tem um time que joga com intensidade e consegue apostar no contra-ataque, aí você tem um cara diferente, né? Isso que ele tem ainda o Savarino, isso que ele ainda tem outros jogadores de chegada. O Eduardo Sacha, taticamente, fez um jogo muito bom. Aliás, fez um voleio lá que obrigou o Paulo Vitor a fazer uma grande defesa, mas ele também puxa muito a marcação. Por quê? Porque ele não é um 9 fixo, ele é um 9 móvel. E o Atlético no meio de campo tem jogadores com muita qualidade, o Natan, aí depois entrou o Alan, o Franco, eles são praticamente meias, né? Tem o Jair também que marca muito ali dentro, mas eles são praticamente meio campistas, né? Com essa possibilidade de ir e voltar. E aí o Galo sobra, né? Sobra como vem sobrando no Brasileiro, agora líder isolado com um jogo a menos, podendo se distanciar mais ainda, e sobra no seu comando técnico, porque o Sampaoli realmente já entendeu o futebol brasileiro e os jogadores já entenderam o jeito que ele quer jogar. E com isso, ele tende a continuar no topo mais um pouco. O Galo chegou e chegou para ficar. Pode oscilar, pode receber ali no retrovisor a companhia de outros grandes times. O campeonato é muito longo, não estou dizendo que o Galo já é campeão brasileiro, mas assim, tem grandes chances de se manter ali em cima e fez um grande jogo contra o Grêmio. E o Grêmio pipocou mais uma vez no campeonato, abandonou completamente a chance de título e o Renato Gaúcho continua naquele discurso de que não dá para jogar todas as competições, enquanto isso ele vive de ganhar grenais e de campeonatos regionais. É o que restou para o Grêmio. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desses jogos, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!